Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, nós temos falado sobre a maternidade virginal de Maria. Agora o nosso catecismo procura descobrir razões pelas quais Deus quis, na sua infinita misericórdia, que o seu filho nascesse de uma virgem, porque Deus poderia ter escolhido outro caminho na sua onipotência e na sua sabedoria. O nosso catecismo lembra que essas razões dizem respeito tanto à missão redentora de Cristo e à sua pessoa, quanto ao acolhimento da missão por Maria em favor da humanidade, né? Então, o nosso catecismo lembrava que a virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus. O que nela aconteceu é obra do Espírito Santo. Vimos também que Jesus é concebido por obra do Espírito Santo porque ele é o novo Adão, que inaugura uma nova criação. O primeiro homem formado da terra era terrestre. O segundo homem veio do céu. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 47. E nós havíamos chegado ao parágrafo número 505. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção do Espírito Santo pela fé. Jesus inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Maria pergunta como acontecerá isso. Lucas 1, 34. Já vimos que não se tratava de uma pergunta baseada numa dúvida no poder de Deus. São Lucas é muito claro ao mostrar a diferença da resposta de Zacarias, o pai de João Batista, e da resposta de Maria ao mesmo anjo Gabriel, quanto à promessa de Deus. Isabel, que seria visitada na sua velhice e daria à luz um filho. Zacarias, o marido de Isabel, que duvida, e por isso mesmo fica mudo. Maria, que recebe também a visita do mesmo anjo, e ela diz o seu sim, e sendo virgem, dá à luz o Filho de Deus. De qualquer maneira, a participação na vida divina, já dizia também São João no início do seu evangelho, não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, versículo 13. Da mesma maneira, a acolhida dessa vida, ela é virginal no sentido de que ela é totalmente dada ao ser humano pelo Espírito Santo. De fato, nós não podemos merecer a graça de Deus. Senão ela não seria graça, ela seria um dom devido. Mas a iniciativa é do próprio Deus. Aqui que está toda a discussão entre São Paulo e os judaizantes em torno da economia da salvação, baseada na lei ou baseada na fé em Jesus. Para os judaizantes, a salvação se atingia pela observância da lei mosaica, não só dos 10 mandamentos, mas das leis cultuais e organizacionais e obedecendo-as nos mínimos detalhes. Paulo vai dizer que a salvação é obra de Deus, graças ao sacrifício redentor de Cristo, e ela é acolhida na fé. As obras que vêm, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, como Paulo fala, mesmo os dons e carismas para a edificação da igreja, eles são decorrência desse discipulado, dessa adesão à fé. Seja como for, a participação na vida divina não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O acolhimento dessa vida divina que nos cabe é o acolhimento de um dom totalmente dado ao ser humano por Deus. E aí o nosso catecismo fala de uma realidade muito interessante, o sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus. Muitas vezes nós nos esquecemos que na Bíblia, depois de muitos séculos, né, em que o conceito de aliança foi
fundamental para se entender a identidade do povo de Deus, particularmente com Oséias, mas também com outros escritores, vai ser usada a imagem do casamento, como sendo a imagem da aliança de Deus com o seu povo. Oséias foi convocado por Deus para usar a sua própria situação familiar, porque ele tinha sido traído pela sua esposa, que tinha se adulterado com outra pessoa, e Oséias, apesar de tudo, a perdoa, a recebe em casa de volta, e a mensagem é que, da mesma maneira que nós, com muita frequência, adulteramos, porque o pecado é justamente isso, né? Uma ruptura da nossa relação de amor com Deus, portanto, um adultério, Deus também está disposto a nos acolher desde que nós voltemos a Ele com o coração arrependido e na fé. Então, existe um sentido esponsal da vocação humana na relação com Deus. Aqui está uma dignidade muito grande do casamento cristão. Eu costumo dizer que casar na igreja não é simplesmente dar uma satisfação para a sociedade. É muito mais do que isso. O casamento é um sacramento e talvez Paulo seja quem mais tenha chegado avante ao falar do sentido do matrimônio cristão, dizendo que como Cristo amou a igreja, assim o marido deve amar a sua esposa. Ou seja, o amor entre marido e mulher deveria ser tão bem vivido, tão profundo, de modo a ser um sinal visível para as pessoas daquilo que é o amor de Deus para com seu povo. Um amor verdadeiramente esponsal, matrimonial, digamos, né? E em Maria, o sentido esponsal da vocação humana foi realizado perfeitamente na sua maternidade virginal. E aí nós chegamos ao parágrafo número 506. Maria é virgem porque sua virgindade é sinal de sua fé. É interessante como existem pessoas, ainda hoje, que são capazes de deixar tudo, inclusive a possibilidade de constituir família, abraçando um celibato voluntário pela causa do reino de Deus, e essas pessoas não perdem, por isso, a dimensão esponsal da sua própria vocação. De qualquer maneira, o fato de o homem ou a mulher não se casarem precisa ser motivado por uma vocação muito mais profunda, por uma motivação muito mais grave do que simplesmente o desajuste, né, para conviver com qualquer outra pessoa, porque infelizmente existem pessoas que são assim, né? Não conseguiriam conviver com um outro, a não ser temporariamente. Isso não pode ser motivação para não se casar. Ou então, o gosto pela própria liberdade, não querer compromisso com ninguém, chega a hora que quer, sai a hora que quer. Isso realmente é uma fuga do verdadeiro sentido da nossa própria vida, porque nós somos feitos um para o outro. Então, nesse sentido, o celibato se torna uma aberração. Mas, na verdade, o celibato ele tem o seu sentido pleno quando ele é feito por amor, por uma dedicação a um plano superior dentro do projeto de Deus. Então, a virgindade de Maria é sinal da sua fé, uma fé absolutamente livre de qualquer dúvida, como nos lembra o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, no número 63. E também é um sinal da sua doação sem reservas à vontade de Deus. Então vejam, meus queridos, o nosso catecismo vai assim, refletindo, aprofundando, procurando descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu Filho nascesse de uma virgem. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, bem com as nossas famílias. Amém.